Há valores que transcendem opiniões políticas, preferências ideológicas ou interesses regionais. A unidade nacional é um desses valores absolutos, inegociáveis, sagrados. Não porque um texto constitucional assim determina, mas porque sem ela não há nação, não há povo, não há futuro em comum. E quando indivíduos, sejam eles parlamentares, empresários, influenciadores ou cidadãos comuns, ousam pregar o separatismo, a divisão do território nacional, a fragmentação desta pátria continental, eles não estão apenas expressando uma opinião divergente. Estão, na verdade, cometendo o crime mais hediondo que se pode praticar contra uma nação: o crime de traição. Que fique absolutamente claro desde o início: todas as críticas, acusações e propostas de punição que faço neste vídeo são dirigidas exclusivamente aos traidores, aos mal-intencionados, aos marginais que operam contra o Brasil. Não se trata de generalização contra regiões, etnias ou descendências. Trata-se de combate específico, direcionado, implacável contra indivíduos que pregam abertamente, descaradamente, a divisão da pátria. A traição exige punição. Não punição branda, não punição simbólica, não punição que sirva apenas para inglês ver. Exige punição severa, exemplar e implacável. O separatismo não é opinião, não é direito de se expressar. Pregar o separatismo é crime. Vivemos em uma democracia onde a liberdade de expressão é direito fundamental, mas há uma linha clara, definida, inviolável, entre expressão de opinião e atentado contra o Estado. O separatismo está muito além desta linha. Quando alguém defende publicamente a divisão do Brasil, não está exercendo liberdade de expressão, está incitando crime contra a segurança nacional. Está promovendo a destruição da unidade territorial que custou sangue, suor e lágrimas de gerações para ser construída e mantida. A Constituição Federal é cristalina no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, indissolúvel. Não diz indissolúvel, salvo se houver plebiscito. Não diz indissolúvel, exceto se uma região quiser. Diz indissolúvel. Ponto final. Quem prega separatismo está pregando contra a Constituição. E quem prega contra a Constituição está praticando crime. E quem pratica crime deve ser punido. Simples assim. Fácil. Muito fácil de compreender. E qual deve ser a punição para aqueles traidores, bandidos e marginais que conspiram contra a unidade nacional? Que tipo de punição? A mais severa que o ordenamento jurídico brasileiro pode permitir. Então vamos lá. Para os parlamentares separatistas, esses vagabundos de mandato que traem o juramento que fizeram, cassação imediata do mandato, perda dos direitos políticos, proibição perpétua de ocupar qualquer cargo público, que sejam julgados por crime de responsabilidade e, se condenados, que cumpram a pena máxima prevista e que seus nomes fiquem registrados na história como os dos traidores que foram. Para os empresários que financiam movimentos separatistas, essa escória endinheirada que usa seu dinheiro para destruir a pátria, confisco imediato dos bens utilizados na prática criminosa. Multas que inviabilizem suas operações, proibição de participar de licitações públicas, cancelamento de incentivos fiscais, que sintam no bolso, já que é ali que sua lealdade reside, que sintam no bolso o preço da sua traição. Para os cidadãos comuns que propagam separatismo, esses marginais das redes sociais e dos bares, processo criminal, condenação, cumprimento de pena. Que entendam que praticar a destruição da pátria tem consequências reais, concretas e dolorosas.
Para os veículos de comunicação que dão palanque ao separatismo, essa mídia cúmplice da traição, responsabilização judicial, multas pesadas, suspensão de concessões públicas quando for aplicável. Liberdade de imprensa não é licença para sair promovendo crime à torta e à direita. Não é vingança, não é autoritarismo. É defesa legítima do Estado Nacional contra aqueles traidores específicos que trabalham para destruí-lo. Mas há uma hipocrisia monumental que precisa ser escancarada. Entre os que pregam separatismo hoje, encontramos uma parcela significativa de descendentes de imigrantes que vieram ao Brasil. Esses descendentes de imigrantes esquecem que os seus antepassados vieram para cá fugindo da miséria. E que fique absolutamente claro, não me refiro a todos os descendentes de imigrantes. Muito pelo contrário, a imensa maioria dos descendentes de italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, sírios, libaneses e tantos outros são brasileiros honrados, patriotas que honram a terra que acolheu seus ancestrais. São cidadãos exemplares que contribuem para a grandeza desta nação. A minha crítica é dirigida exclusivamente aos ingratos. Sim, aos ingratos. Àquela minoria desprezível que, tendo se beneficiado da generosidade brasileira, agora simplesmente cospe no prato que seus avós comeram. Triste, lamentável. Seus antepassados italianos que escapavam da fome, alemães que fugiam de guerras, poloneses expulsos da própria terra, ucranianos sem futuro na Europa, japoneses sem terra no Japão, sírios e libaneses fugindo de perseguições, chegaram aqui sem nada. E o Brasil, este Brasil generoso, continental, de braços abertos, os acolheu. Deu terra, deu oportunidade, deu futuro. Não perguntou a origem, não exigiu pedigree, não impôs condições. Apenas abriu as portas e disse assim: sejam bem-vindos, construam suas vidas aqui. Esta é sua casa agora. E eles construíram, prosperaram, enriqueceram, usando o solo brasileiro, os recursos brasileiros, o mercado brasileiro, a infraestrutura brasileira, a paz brasileira. Mas agora, uma minoria ingrata, 2, 3, 4 gerações depois, olha para o mapa e pensa: por que dividir com o resto? Vamos separar nossa parte. Esses ingratos específicos, volto a dizer, não todos os descendentes, mas esses traidores específicos que pregam divisão, que tipo de ingratidão monstruosa carregam dentro do peito? Se há uma proposta indecente, o separatismo, há também uma proposta decente, justa, proporcional. A deportação de todos os descendentes de imigrantes que defendem a divisão do Brasil. Sim, a deportação imediata de todo esse pessoal. Repito e reforço, não estou falando dos milhões de descendentes de imigrantes que amam o Brasil, que são patriotas de verdade, que honram esta terra. Estou falando exclusivamente dos traidores, dos ingratos, dos marginais que pregam abertamente e até agora impunemente o separatismo. Esses, e somente esses, deveriam ser tratados com a seguinte lógica: vocês querem se separar? Vocês querem mesmo se separar? Querem romper com a nação que acolheu seus ancestrais? Querem cuspir no prato que comeram? Então saiam, não para outra região do Brasil, já que acham o Brasil tão ruim. Saiam para a terra dos seus antepassados. Voltem para a Itália, voltem para a Alemanha, para a Polônia, para o Japão, para onde seus bisavós vieram. Voltem para lá, voltem para lá. Vão tentar a vida lá. Vão ver se são aceitos como europeus ou asiáticos de verdade. Vão descobrir se aquelas terras que expulsaram seus avós pela fome agora vão recebê-los de braços abertos. Aposto que não vão. Aposto que vão descobrir que para os italianos de verdade, vocês são apenas descendentes de pobres que fugiram. Que para os alemães genuínos,
vocês são brasileiros, não alemães. Que para os japoneses, vocês são decassegues e não japoneses de verdade. Mas aqui no Brasil, vocês foram plenamente aceitos. Foram brasileiros integrais, sem asteriscos, sem ressalva. E é assim que vocês retribuem? Com separatismo? Então que sejam deportados esses traidores específicos imediatamente, de forma irreversível. Caçem suas cidadanias brasileiras, revoguem seus passaportes, coloquem-nos em aviões com passagem só de ida para a terra dos seus antepassados. Que experimentem na pele a rejeição que seus bisavós sentiram lá na Europa. E que aprendam, ainda que tarde demais, o valor que jogaram fora. A cidadania brasileira, a pertença a esta nação continental. O privilégio, o grande privilégio de ser chamado de brasileiro. E não apenas para os descendentes de imigrantes traidores. Qualquer brasileiro nato, de qualquer região, de qualquer origem, que advogue pela divisão do Brasil, que defende o separatismo, que trabalhe pela fragmentação nacional, deve ter sua cidadania imediatamente cassada. E aqui faço uma distinção fundamental. Quando falo de punição aos separatistas, volto a dizer, não estou generalizando regiões inteiras, não estou condenando o sul do Brasil, não estou atacando qualquer estado ou população regional. O sul do Brasil é parte integral e honrada desta nação. A história brasileira está repleta de sulistas ilustres que construíram este país, que defenderam a pátria, que deram suas vidas pela unidade nacional. Pensemos em Getúlio Vargas, gaúcho, que, com todos os debates que sua figura gera, foi um dos maiores estadistas brasileiros, que pensava o Brasil como nação e trabalhou por sua modernização e integração. Pensemos em Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, gaúcho que liderou a coluna Prestes, percorrendo o Brasil inteiro, pregando justiça social e unidade nacional. Pensemos no grande Darcy Ribeiro, gaúcho que dedicou sua vida a pensar o Brasil, a cultura brasileira, a educação nacional, que foi um dos maiores intelectuais a teorizar sobre nossa identidade comum. Pensemos nos pracinhas da FEB, milhares de sulistas que foram à Itália lutar na Segunda Guerra Mundial sob a bandeira brasileira, morrendo longe de casa pela honra da pátria. Pensemos nos inúmeros empresários, trabalhadores, artistas, intelectuais sulistas que construíram o Brasil em todos os campos, sempre pensando na nação inteira. Nunca, jamais pensando em separatismo. A imensa maioria dos sulistas, volto a dizer, é patriota, é brasileira de coração, rejeita o separatismo, são cidadãos que amam sua região sem deixar de amar o Brasil, que têm orgulho de suas tradições gaúchas, catarinenses, paranaenses, mas sabem que essas tradições são parte da riqueza brasileira e não razão para a divisão. As críticas, as acusações, as propostas de punição severa que faço são dirigidas exclusivamente, volto a dizer, exclusivamente aos traidores, aos indivíduos que pregam divisão, aos marginais que conspiram contra a unidade nacional, aos criminosos que trabalham noite e dia pela fragmentação da pátria. Não importa se são do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte ou do Centro-Oeste. Não importa se são descendentes de imigrantes ou de famílias brasileiras há séculos. O que importa é o crime que cometem, a traição à pátria. Sim, a cidadania dessa gente deve ser caçada, desses traidores que eu falei. Talvez, pelo fato de rejeitarem o Brasil, a única coisa que tenhamos que fazer será deportar esse pessoal. A cidadania brasileira não é apenas um documento. A cidadania brasileira é um pacto, um compromisso, uma lealdade. E quem quebra esse pacto, quem trai esse compromisso, quem abandona essa lealdade, perde completamente o direito a essa cidadania. Simples assim. Caçem a cidadania, tornem-nos apátridas, que descubram
o que significa não ter pátria nenhuma, que sintam o vazio de não pertencer a lugar nenhum. E quando décadas depois seus netos perguntarem por que não somos brasileiros, que seus pais tenham que explicar por que seus avós traíram o Brasil. E o Brasil não perdoa a traição. A história mundial está repleta de lições sobre o que acontece quando nações toleram discursos separatistas, quando tratam a traição com brandura, quando permitem que a unidade nacional seja questionada impunemente. Vamos a esses exemplos. A Iugoslávia tolerou nacionalismos regionais, discursos étnicos, separatistas, fragmentação identitária. Resultado: guerras sangrentas, limpeza étnica, centenas de milhares de mortos, uma região devastada por décadas. A União Soviética permitiu que repúblicas cultivassem identidades separadas, que elites locais pregassem abertamente autonomia. Resultado: fragmentação caótica, guerras civis, empobrecimento generalizado, perda de influência global. Mais um exemplo ilustre e histórico: o Império Austro-Húngaro tolerou movimentos nacionalistas em seu interior. Permitiu que a ideia de separação fosse discutida abertamente. Resultado: desintegração completa. Primeira Guerra Mundial, colapso total. A lição é cristalina. Separatismo tolerado é separatismo que se fortalece. Traição não punida é traição que se multiplica. Divisão permitida é divisão que se concretiza. E em todos os casos, a fragmentação trouxe não prosperidade, mas guerra, pobreza, sofrimento. As regiões que se separaram não viraram paraísos, viraram campos de batalha. Os povos que se dividiram não alcançaram desenvolvimento, alcançaram miséria. Porque nações fortes são nações unidas, e nações divididas são nações fracas, vulneráveis, destinadas à irrelevância ou até mesmo ao desaparecimento, à destruição total. O Brasil é um milagre histórico. Um país continental que fala a mesma língua, compartilha a mesma identidade básica, mantém-se unido sob a mesma bandeira. Isso não é comum, isso não é banal, isso é extraordinário. Quantas nações do tamanho do Brasil conseguiram manter-se unidas? Quantos países com a diversidade regional brasileira permaneceram íntegros? Quantos povos, com as diferenças culturais que temos, preservaram a unidade? Pouquíssimos, porque a unidade nacional em território continental é conquista rara, preciosa, frágil. E há quem queira jogar isso fora. Há quem queira transformar o Brasil em 10, 15 pequenos países brigando entre si, competindo por recursos, fechando fronteiras, levantando muros. Há quem olhe para a tragédia iugoslava e pense: quero isso para o Brasil. Esses indivíduos são inimigos da nação. E inimigos da nação devem ser tratados como tais, com todo o rigor da lei, com toda a severidade que a traição merece. O Brasil não é forte apenas apesar, ou melhor dizendo, o Brasil não é forte apesar da sua diversidade. Ele é forte por causa da sua diversidade integrada. O Nordeste com sua cultura vibrante e sua resiliência histórica. O Sul com sua capacidade produtiva, sua organização social, seus valores de trabalho e suas tradições que enriquecem a cultura nacional. O Sudeste com sua força econômica e pujança industrial. O Norte com sua biodiversidade e riquezas naturais. O Centro-Oeste com seu agronegócio em franca expansão. Cada região contribui de forma única e insubstituível para a grandeza nacional. O Sul não é separado ou diferente, é parte essencial do todo. Suas tradições gaúchas, catarinenses, paranaenses não são outras, são brasileiras. Seu chimarrão é tão brasileiro quanto o acarajé baiano, o tacacá paraense e o açaí amazonense. Juntos, somos uma potência continental. Separados, seríamos fragmentos
brigando por relevância. Juntos, temos mercado interno de 215 milhões de pessoas. Separados, teríamos mercados de 20, 30, 40 milhões, irrelevantes globalmente. Juntos, temos o maior território contínuo de língua portuguesa do mundo. Separados, teríamos pedaços insignificantes. Juntos, temos voz no mundo. Separados, não teríamos nem mesmo eco. A unidade não é fardo. A unidade é força, é poder, é futuro. E quem não entende isso, quem trabalha contra isso, seja de que região for, seja qual for sua origem, é traidor, não apenas da nação, mas do próprio povo brasileiro. Há quem diga que patriotismo é conceito ultrapassado, que nacionalismo é perigoso, que amor à pátria é sentimento do passado. Tolice, burrice, pura burrice de quem não entende história, não entende poder, não entende nada do mundo real. Nações fortes são construídas por povos que amam sua pátria, que defendem seu território, que protegem sua unidade, que punem seus traidores. Nações fracas são aquelas onde o patriotismo virou piada, onde defender a pátria virou coisa de fascista, onde traidores são tratados com compreensão e com complacência. O Brasil precisa resgatar seu amor próprio, seu orgulho nacional, sua disposição de defender a unidade a qualquer custo. E isso significa necessariamente punir exemplarmente todos que trabalham pela divisão nacional. Não é ódio, é amor. Amor à pátria que não tolera de jeito nenhum ver a nação sendo despedaçada. Não é autoritarismo, é legítima defesa. Defesa do Estado Nacional contra aqueles que conspiram para destruí-lo. E aqui chegamos ao ponto crucial. Cada brasileiro precisa escolher de que lado está. Do lado da unidade nacional ou do lado do separatismo. Do lado do Brasil inteiro ou do lado de fatias dele. Do lado da nação ou do lado da traição. Não há meio termo. Não há... Mas eu entendo os dois lados. Não há espaço para ambiguidade. Ou você é brasileiro e defende a unidade nacional, ou você é traidor e trabalha pela divisão. Escolha seu lado. E entenda que essa escolha tem consequências. Quem escolhe o lado da nação, escolhe um Brasil forte, unido, respeitado. Um país que caminha junto, que enfrenta desafios em conjunto, que constrói um futuro comum. Quem escolhe o lado do separatismo, escolhe fragmentação, guerra, miséria. Escolhe repetir os erros trágicos da Iugoslávia, da União Soviética e de tantas nações que acabaram se despedaçando. E mais, quem escolhe o separatismo, escolhe a traição. E traição tem preço. Preço alto, doloroso, irreversível. Não há negociação quando se trata de unidade nacional. Não há diálogo sobre separatismo. Não há espaço para tolerância com traição. Simples assim. Os traidores que pregam separatismo devem ser punidos com todo o rigor da lei. Parlamentares separatistas, cassação, perda de direitos políticos, processo criminal. Empresários que financiam separatismo, confisco de bens, multas devastadoras, proibição de atuar. Cidadãos que propagam traição, processo, condenação, pena exemplar. Descendentes de imigrantes ingratos que cospem no prato que acolheu seus avós, deportação imediata para a terra dos antepassados. Cassação de cidadania. E reforço, não são todos os descendentes, apenas os traidores que pregam a divisão. Brasileiros natos, traidores que defendem divisão de qualquer região que seja, cassação da cidadania, que se tornem apátridas perpetuamente e que sirvam de exemplos para gerações futuras, que a traição não compensa. Ao sul do Brasil, a sua imensa maioria patriota, aos sulistas ilustres que construíram esta nação, fica a minha reverência e o meu reconhecimento. As críticas não são a vocês, mas aos traidores que existem
em todas as regiões. Volto a dizer, não se trata de crueldade, é justiça. É a resposta proporcional ao crime mais grave que se pode cometer contra uma nação. O Brasil é maior que qualquer região, maior que qualquer interesse econômico, maior que qualquer vaidade regionalista. O Brasil é a soma de todos nós, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Todos juntos, todos brasileiros, todos sob a mesma bandeira. E essa bandeira não se negocia. Esse território não se divide. Essa nação não se fragmenta. Quem ama o Brasil defende sua unidade. Quem trabalha contra a unidade, os traidores, os vendidos específicos de qualquer origem ou região, não ama o Brasil, trai o Brasil. E traição exige punição severa, implacável, exemplar. Que os separatistas saibam, a nação não tolerará sua traição indefinidamente. A paciência do povo brasileiro tem limite, e esse limite está sendo alcançado. Respeitem a unidade nacional, respeitem a bandeira que cobre todo o território, respeitem o Brasil, ou então enfrentem as consequências. Deportação para os descendentes ingratos e traidores que cospem na terra que acolheu seus avós. Cassação de cidadania para os brasileiros traidores de qualquer região que traem a pátria. Punição máxima para todos os traidores. Punição máxima para todos os traidores. Todos aqueles que conspiram contra a unidade nacional. O Brasil não se divide. O Brasil não se negocia. O Brasil não se entrega. O Brasil é uno e indivisível, e assim permanecerá. Custe o que custar, doa a quem doer. Aos traidores, não aos patriotas de todas as regiões, porque uma nação que não defende sua unidade não merece existir. E o Brasil merece. Merece existir, merece ser forte, merece permanecer unido para sempre. Respeito e honra aos patriotas de todas as regiões. Punição implacável aos traidores de qualquer origem. Brasil sempre. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo.